Polícia Federal extrai dados de celular do homem-bomba. Veja o que se sabe. Sim, a polícia encontrou um celular que estava com ele, né, ao lado do corpo, e um outro celular que foi encontrado naquele trailer que ele alugava. Ele alugou um trailer que ficava lá mesmo, perto da Praça dos Três Poderes. E aí a polícia teve acesso a esses dois celulares, já extraiu os dados, então vai ter acesso a todas as conversas, todos os sites por onde ele navegava, os grupos de zap que ele participava, que tipo de conteúdo chega. Se tiver alguém que incentivou esse cara a cometer esse ato, essa pessoa vai ser descoberta no celular dele. E aí isso inclui muita gente, né? Inclusive gente importante pode rodar por causa disso, porque dependendo do quanto influenciou, né? A gente viu ontem mesmo, a gente falou sobre isso aqui, Bolsonaro com aqueles discursos de que as pessoas tinham que dar a vida delas, tinham que entrar na guerra. Enfim, isso pode trazer vinculações diretas com os discursos radicais do Jair Bolsonaro e isso pode complicar ele dentro do processo. Mas a história segue. O Homem-Bomba chegou a Brasília em julho. Veja a foto de explosão em casa após o PF abrir gaveta. Tá vendo essa fotografia aqui? Ó, é da kitnet que ele alugava lá em Brasília. E o danado, sabe o que ele fez? Ele colocou uma armadilha, ele colocou um explosivo na casa com um acionamento ao abrir a gaveta do móvel. Ou seja, ele armou para tentar explodir um policial, alguém que fosse lá, porque ele sabia que as autoridades iam lá assim que ele cometesse o atentado, como de fato aconteceu. A sorte dos policiais que foram nessa situação aí é que eles colocaram um robô antibomba para abrir a gaveta. Eles não estavam lá dentro, perto, então ninguém se machucou, mas poderia ter matado um policial ou mais de um policial com essa armadilha que ele deixou. Além disso, ele incendiou o carro lá com fogos de artifício para chamar atenção, para desviar o foco, para a polícia, bombeiro ir lá na direção do carro. E enquanto isso, a intenção dele era entrar no Supremo Tribunal Federal e explodir o Alexandre de Moraes. Isso foi, né, ficou bem claro por tudo que já se sabe nessa investigação. Homem-bomba se despediu de vizinhos um dia antes do atentado. Ele ia ali no mercadinho, na padaria, que tinha ali perto da casa onde ele alugou, lá na Ceilândia. E aí ele começou a falar que ia fazer uma viagem, que não ia voltar mais, que se quisessem se lembrar dele era para olhar para as estrelas, que era para procurar o nome dele nas redes sociais a partir do dia 14, porque ele ia ficar famoso no mundo inteiro, ou seja, já estava se despedindo, já estava dando sinais de que ele ia mesmo cometer um suicídio, né, e que queria ficar famoso. O que para mim assim está muito bem caracterizado? O sujeito decidiu se matar, ponto número 1. Por razões da vida dele lá que a gente nunca vai saber. Ponto número 2, como ele era um fanático político, um extremista que foi levado a essa situação de ódio absoluto à esquerda e ao Supremo Tribunal Federal, ele falou, vou transformar essa minha morte, que eu já quero, em um ato glorioso para essas pessoas que eu sigo, que eu acredito cegamente. Então ele aliou uma coisa a outra e aí cometeu esse atentado. Essa é a percepção que eu tenho do que aconteceu com esse infeliz. Homem-bomba ameaçou explodir segurança do STF e deixou armadilhas em casa. Das armadilhas eu já falei, e lá, no momento em que ele chega com os explosivos, os seguranças chegam perto dele, ele ameaça explodir o segurança, ameaça jogar um explosivo no segurança. Então, assim, eu tinha algumas mensagens no celular dele que ele fala, não atire na polícia, não machuque o policial, ele não tem culpa. E aí ele mesmo estava planejando machucar policiais, machucar seguranças, né, machucar outras pessoas inocentes. Essa é a grande realidade. Quais foram os explosivos usados pelo Homem-Bomba em Brasília? Enfim, hoje rolou aí um vídeo dele comprando fogos de artifício numa casa de fogos de artifício, gastou R$ 1.500 em fogos de artifício, e foi assim que ele fez as bombas. Ele desmontou os fogos de artifício, usou o material explosivo, colocou dentro de canos, cano de PVC, tampado dos dois lados, com um pavio, com um detonador, e aí dentro, misturada a pólvora ao material explosivo, tinha prego, parafuso,
porca, ou seja, a ideia é que explodisse e jogasse estilhaços de metal para todos os lados. Então ele fez essas bombas, ele encontrou isso na própria internet, instruções de como fazer isso, e fabricou essas bombas a partir do material explosivo de fogos de artifício que ele comprou. Inclusive o carro ele incendiou com fogos de artifício normal, ele nem desmanchou nada. Ele só armou uma bateria de fogos de artifício dentro do carro, programou para ela incendiar sozinha e saiu de perto, e o carro pegou fogo e começou a explodir. Em choque, irmãos dizem que tio França se transformou no último ano. Esse é um ponto importante, né? Como esse sujeito se radicalizou, principalmente, segundo o outro irmão contou em entrevista também, desde que o Lula ganhou a eleição, que ele começou a acreditar. Ele já acreditava que as urnas não eram auditáveis, aquela ladainha toda dos bolsonaristas. Ele acreditava em tudo. E aí ele chegou a frequentar o QG do Exército lá em Brasília, lá de onde saíram os golpistas para quebrar tudo no 8 de janeiro. Ainda não há assim nenhuma informação que confirme que ele no dia 8 de janeiro ele estava lá. O que parece, segundo foi relatado até por um irmão dele, é que ele esteve lá no acampamento de Brasília e foi embora, mas não se sabe em que época, né? Não necessariamente no 8 de janeiro. E ele também ficou acampado em porta de quartel lá em Santa Catarina, na própria cidade dele, durante aquele período que tinha quartéis no Brasil inteiro, com gente boba fazendo protesto. E ele ficou lá no meio. Então, diz que ele teria se radicalizado absurdamente a partir do momento que o Bolsonaro perdeu as eleições. E aí mudou, se transformou. Era um sujeito pacato, tranquilo, calmo, amistoso, gostava de criança, e de repente virou uma pessoa fechada, solitária, que só falava de política com todo mundo. Até os irmãos não estavam conseguindo mais conversar com ele direito, porque ele só falava de política, só falava mal da esquerda, só falava mal dos comunistas, que ele falava que todo mundo era comunista e que o STF era o grande vilão do Brasil. Ele se transformou, ele foi radicalizado pelo gabinete do ódio, e isso tudo faz parte da investigação da Polícia Federal, que vai colocar não só como ele agiu, enfim, os detalhes de como ele agiu, mas principalmente o que o levou a agir dessa maneira, ou quem o levou a agir dessa maneira. De pessoa comum a homem-bomba, com essa trajetória do tio França. Essa matéria fala justamente sobre como ele era um sujeito tranquilo, um sujeito comum, com posições conservadoras, mas e daí? Todo mundo pode ter suas posições em relação ao mundo, né, desde que elas não sejam criminosas. Só que aí ele partiu justamente por outro lado, partiu para o lado de se tornar um criminoso político. E aí deu no que deu, como a gente está vendo. O homem ao lado de Bolsonaro em vídeo não é autor de atentado contra o STF, sim dono de lanchonete. Sim, tem um vídeo rodando nas redes sociais que aparece o Bolsonaro sentado comendo um lanche, do lado dele o Abílio Brunini, que foi o prefeito eleito de Cuiabá agora, deputado federal, comendo um lanche também, e um sujeito atrás tentando ali tirar uma foto com eles, fazer um agrado e tal. Isso está sendo divulgado como se fosse o homem-bomba do STF. Por quê? Porque o cara é carequinha, usa óculos, essas características em comum confundem mesmo as pessoas. Mas não é a mesma pessoa. Essa pessoa do vídeo é o dono da lanchonete onde o Bolsonaro estava comendo lanche lá com o Abílio Brunini. Por que eu estou esclarecendo isso? Porque tem muita gente progressista distribuindo esse vídeo achando que ele é verdadeiro, mas ele não é. Se a gente não quer fake news, a gente não quer fake news nossa também, certo? Então é isso. No vídeo não é o Bolsonaro. Aliás, é o Bolsonaro, não é o homem-bomba, e sim outra pessoa. O resultado agora que está se falando nos bastidores lá de Brasília é que a regulamentação das redes sociais pode avançar depois desse atentado à bomba. Por quê? Ah, mas o Congresso sentou em cima, o Lira não deixou. Então, só que existe uma proposta de regulamentação no Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo faria uma regulamentação. Por quê? Porque a Constituição também estabelece que quando um poder é omisso, no caso legislativo, quando ele se omite de uma situação que provoca grave risco à paz social, o próprio Supremo Tribunal Federal pode fazer essa regulamentação. E essa regulamentação nada mais é do que estabelecer que aquilo que é crime aqui na vida real também é crime lá na rede social e tem que tirar. As próprias redes sociais, as plataformas já demonstraram nas eleições que tecnicamente
Dá para retirar uma fake news do ar em 2 horas, elas já demonstraram isso, porque nas eleições esse era o prazo para retirar fake news do ar, não só nessas eleições desse ano, como até as de 2022. Elas já faziam isso em 2 horas. Então, o Supremo Tribunal Federal pode aproveitar essa deixa do atentado à bomba, que foi provocado por um sujeito que foi radicalizado pelas redes sociais, para fazer a regulamentação que o Congresso não faz. O Congresso está sentado em cima. Então, o tiro pode ter saído pela culatra 2 vezes para esses golpistas. A primeira, que enterrou o projeto da anistia, não sai mais depois desse atentado. E a segunda, que ainda pode sair a regulamentação da rede social, que é o desespero dos congressistas de direita, de extrema direita, porque é dali que eles tiram o sustento, é espalhando mentira pelas redes sociais.